Então, resumindo, o assessor de imprensa não dá entrevistas. A assessoria de imprensa passa informações de caráter público para o jornalista. Eventualmente, o assessor presta declarações gerais em vez das fontes específicas falarem. Cada veículo de comunicação tem uma rotina própria em sua redação, mas alguns processos são básicos. Com a palavra, o nosso repórter Alberico Sobreira, que agora está na redação de um jornal diário. Normalmente, as redações trabalham de forma descentralizada. Quer dizer, cada tema fica sob a responsabilidade de um editor. Por exemplo, essa é a editoria de economia do jornal O Correio Brasiliense, que opera dentro da redação como uma unidade de negócio que tem vida própria. E é o editor quem comanda os repórteres. Antes do repórter sair a campo, a apuração do que é e do que pode ser notícia é feita por uma equipe que trabalha internamente na produção e na pauta da reportagem. Definida a pauta, o repórter busca a matéria que depois é lapidada por um editor de texto. E no caso da televisão ou do rádio, também por editor de imagem ou áudio. Pelo próprio caráter imediatista do rádio e da TV, a imprensa escrita cada dia se volta mais para uma análise das notícias. Nas revistas semanais e quinzenais, como Isto É ou O Exame, os jornalistas têm mais tempo para obter informações, checar os dados e conversar com as fontes. No caso da Exame, por exemplo, você tem pelo menos 10 dias para fazer a apuração, para conversar com várias fontes, checar todas as informações, tentar, inclusive, falar com fontes assim, fora do Brasil, enfim, para você ter um panorama mais completo possível daquilo que você quer mostrar para o seu leitor. De todos os veículos de informação, o rádio é o que tem mais agilidade. Além do que é gravado nas ruas pelos repórteres, há sempre a inserção de informações e entrevistas ao vivo. O rádio pulsa no ritmo da notícia. A agilidade do rádio nos permite dar a notícia sempre em primeira mão. O rádio é sempre o primeiro veículo a informar. Realmente ele tem essa agilidade, essa facilidade, porque ele é um veículo simples, que você não requer tanta estrutura. Quando eu falo que nós resgatamos a agilidade, o objetivo também foi resgatar a reportagem investigativa. Isso, em contrapartida, nos dá muita responsabilidade. O rádio passa a ser o veículo que acaba pautando os outros veículos. A linguagem do rádio, ela é totalmente coloquial, ela é totalmente emocional, ela é concisa e ela é rica por si só, porque ela acaba movimentando o emocional da pessoa que está ouvindo. E você tem que passar essa imagem de que maneira? Você tendo um poder de descrição muito maior do que tem a televisão. A TV se tornou o veículo de comunicação mais importante neste fim de século. Além de unir imagem e informação, a TV tem velocidade, atinge um público mais amplo e abre possibilidades tecnológicas inesgotáveis. Por isso mesmo, é versátil e está sempre buscando novas linguagens. As imagens, todos sabem, valem mais do que 1000 palavras. Os repórteres só saem às ruas acompanhados de uma equipe de gravação. Mais do que a notícia, eles estão em busca de imagens fortes, cenas reveladoras, flagrantes do dia a dia das cidades e da vida das pessoas. Nos telejornais, o tempo é contado em segundos. No Jornal Nacional, por exemplo, uma matéria tem em média 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Você tem, acho que 30 minutos, mais ou menos, de jornal com o mundo inteiro. Então você tem matéria de Brasília, Rio, São Paulo, Nordeste, Sul, exterior, Londres, Nova York. Quer dizer, não adianta você delirar que você vai conseguir todo dia colocar uma matéria enorme. Não vai. A gente tem 1 minuto e meio para fazer essa matéria. Então, dentro de 1 minuto e meio, a gente tem que fazer um condensado que seja adequado, que seja claro o suficiente e que interesse a maioria das pessoas daquela notícia que a gente tem. Clareza e objetividade são os grandes desafios dos repórteres e editores. Essa é a grande dificuldade, a pior coisa, porque você tem às vezes um monte de informação, muita coisa legal e tem um tempo muito curto, que é de 1 minuto a 1 minuto e 30. Tem um editor que, se você não conseguiu, ele vai te enquadrar, né? Então ele pega tudo aquilo e consegue colocar em 1 minuto e 30. Para relembrar como se comporta cada veículo, vamos a um resumo do que abordamos até agora. O rádio.
pauta outros veículos. É mais versátil, tem condições de dar as notícias mais quentes em primeiro lugar e usa linguagem coloquial e improviso. No jornalismo de TV, lembre-se que as matérias duram no máximo 1 minuto e meio. A linguagem é sempre objetiva, vai direto ao ponto. A TV privilegia as pautas que também oferecem possibilidades de explorar boas imagens. Não adianta explicar tudo bem explicadinho. As matérias devem ser curtas, bem resumidas. Falamos com jornais e revistas, devemos ter em mente que ambos privilegiam a análise, as relações entre os acontecimentos. Os repórteres têm mais tempo para fazer suas matérias. Tanto um quanto o outro veículo oferece espaço para explicações mais detalhadas. Como nós acabamos de ver, cada veículo de comunicação tem uma característica específica no tratamento da informação. Mas em todos eles, o jornalista está em busca sempre do que é notícia, de temas que interessam ao público. É isso mesmo, Eliette. Tentar ser disponível para atender o repórter e fornecer as informações são orientações que valem para qualquer entrevistado, inclusive os que representam o Banco do Brasil. Isso é fundamental, é estar preparado, é estar bem informado para receber a imprensa e nunca fazer deste encontro um confronto, porque o jornalista não está ali para brigar. Nossa arma é isso aqui. E a imprensa, no caso, tem que ser vista com muito carinho, por se tratar de um público extremamente estratégico para a empresa. Vamos conferir agora algumas dicas práticas para um bom desempenho e relacionamento com a imprensa. Pergunte ao repórter sobre a pauta e verifique se você é realmente a fonte mais adequada para atendê-lo. Em caso positivo, pergunte ao repórter quanto tempo ele tem para fazer a matéria. No jargão jornalístico, a pergunta seria a seguinte: qual é o seu deadline? Demonstre interesse pela entrevista, seja sempre bem educado. Não deixe de atender a um telefonema de um repórter, mesmo que seja para dizer que não tem a informação que foi solicitada. E o mais importante, prepare-se para a entrevista. Reserve um tempo para se organizar, reunir dados para pensar sobre o que vai dizer. Reflita sobre a mensagem a ser transmitida para ter segurança e tranquilidade no momento da entrevista. Evite vícios de linguagem e palavras de difícil compreensão. Facilite as coisas para o jornalista. Se você for objetivo, sintético, descomplicado, há mais garantias que o editor não cometa equívocos na hora de registrar sua declaração. Como vocês viram, um bom relacionamento com a imprensa exige transparência e confiança mútua. Fornecer informações corretas, ser prestativo e entender a pressão do tempo a que são submetidos os jornalistas são passos essenciais para construir um caminho de mão dupla. É uma relação de tapas e beijos que pode trazer bons resultados para o banco. As fontes precisam conhecer as características da imprensa. Essa parceria ambígua, difícil, mas que estará sempre às nossas portas pedindo uma informação. Pense nisso na próxima vez que encontrar um jornalista e boas entrevistas. Até lá.